Nas autarquias, sim, ainda Claro, claro. o sistema, de facto, tu eleges para lá quem tu entendes que te representa bem, né? Naturalmente, que te dá garantias de E desenvolvimento, até de porque fazer em mais coisas, tudo pequenos, isso. peço desculpa interromper, Sim, sim. é mais fácil conhecer pessoalmente quem Lógico, vai para lá, não é? lógico, lógico. Quando estamos a falar de um primeiro-ministro ou de um presidente da República, Sim, a probabilidade de eu. sim, mas Quer dizer, a probabilidade de tirar claro, uma claro, selfie claro. com o Marcelo até deve ser grande. Claro, pois. Agora, mas é totalmente diferente. Não tem nada a ver. Porque na questão do Presidente da República é uma pessoa. Pronto. Claro, sim, Isso aí aí já exato. é personalizado, enfim, Mesmo com tudo todo bem. o seu historial que está Claro, para claro, trás, claro. mas sim. Agora, tu repara bem, mesmo quando foi desta história da pandemia, quem esteve na primeira linha foram as autarquias, não foi o governo. Claro. Quem primeiro entrou a defender as coisas como devia ser e a lutar pelas coisas da população e proteção e E todos tudo, os próprios tem sido sempre interesses. as autarquias. Salvo exceções, mas pronto, mas tem sido. Tem sido naturalmente, e eu tenho visto alguns ex-colegas meus que têm sido verdadeiros heróis. Portanto, é bom ter isto em conta. Não vou aqui dizer nomes, mas sei quem são. E muita gente sabe quem são, naturalmente, que deram o melhor de si. Portanto, estiveram sempre na primeira linha de combate contra a pandemia. E se calhar com a iniciativa e proatividade que o Sim. governo já devia ter E que tido. muitas vezes foram desautorizados. Também é Pois, bom ter isto em conta. Há algum olhar depreciativo do poder central em relação ao poder local, como sempre houve, naturalmente. Somos mais pequenos, mas o que é facto é que o desenvolvimento deste país, na sua grande maioria, deve-se ao poder local e não ao nacional. É bom ter isto em conta. Portanto, são os municípios o garante da continuação deste país, não é o governo. É bom ter estas questões sempre bem assentes, porque a realidade mostra cabalmente que foi assim. Portanto, com muito menos fazem muito mais sempre. É bom ter em conta o que são os orçamentos do Governo Central, dos Ministérios e o que é dos municípios. Não tem nada a ver. É uma diferença é um abismo. abismal, não é? E neste momento os municípios funcionam e o Estado é aquilo que a gente sabe. Enfim, são coisas que se tem que dizer porque é verdade. António, tenho aqui uma pergunta para si que, hum, me surgiu-me há bocado, mas isto é puramente curiosidade minha, porque eu não faço ideia. O António estudou na universidade. Hum, Alguma vez trajou? Não. Não que tivesse algum preconceito. Uhum. Só não trajei porque o meu percurso foi feito à noite. Ok. Porque eu ia perguntar Ou isso. seja, eu trabalhava de dia, tinha a vida associativa, sindical, naquele período entre o trabalho e a tarde, e depois ia para a Faculdade de Letras Ok. da Universidade de Lisboa. Depois ia para casa. Ou seja, não me sobrava tempo nenhum. Como tal, não tive tempo. Mas vejo com interesse, por acaso, eu sempre fui apaixonado pelo Fado de Coimbra. E para mim é um encanto ver todos trajados a rigor, com a capa e batina, tanto como deve ser, naturalmente cantando aquele fado excepcional. Alguma vez foi uma serenata monumental em Coimbra? Não, com muita pena minha. Não tive tempo para isso. Mas gostava de facto de. Eu era para ir agora. Então Mas aproveita e vai. era para ir São agora, coisas mas únicas na vida. Na escadaria é uma coisa daquilo. Fantástico. ainda hoje de manhã hum, tenho ali a guitarra e eu não sei cantar Mas dás um acorde. e dou só uns toques na guitarra. E uma coisa que eu ando a tentar praticar é porque eu tenho inveja da minha namorada é cantar e tocar ao mesmo tempo. Porque ela é pianista, usa 10 dedos ao Sim, mesmo sim, tempo sim. e ainda canta por cima. Eu E toco trompete, só preciso de 3 conjugar dedos. isso tudo é complicadíssimo, não é? Então eu ando assim a praticar guitarra Pois e é. tal. E hoje de manhã, não sei porquê, o que eu fui ver foi tudo fados da Estudantina Académica de Coimbra. Muito Tudo. bonitos. E aliás, Desde Zeca é Afonso. bom ter em conta que o próprio Zeca, a cantar o Fado de Coimbra, era um espanto, como o Luís Góis, como tantos outros. Nós na nossa tuna lá na minha faculdade, quer dizer, nem sei, foi minha namorada num trabalho, assim, já não sei. Encontrou uma foto raríssima do Zeca Afonso na tuna de Coimbra. Incrível, incrível, incrível. Zeca era fantástico. Incrível. Eu tive a sorte de ver as grandes atuações do Zeca no Coliseu dos Recreios, em todo lado, no pós-25 de Abril. Portanto,
digamos que fiz aquele percurso todo como devia ser. Todos eles, o Fausto, os grandes nomes da música da altura. E depois, claro, continuei sempre fã deste tipo de música popular portuguesa. Popular no bom sentido. Não música pimpa, também não é desdouro dizê-lo, mas a música pimpa também tem lugar aqui, naturalmente. Eu sou fã de música pimba Pronto. em certas circunstâncias. Claro, também acho. Porque também. em Trás-os-Montes, num Os bailarico, arraiais. ai, Pois é. incrível, Tá bem, tá bem. a dançar o vira. Pois. Pronto, eu gosto muito de todo o tipo de música, mas claro, gosto muito do nosso canto coral alentejano, também da música popular. Gosto muito aqui do nosso lado. Do lado espanhol, adoro. Flamenco. O flamenco, as sevilhanas, tudo. Tudo o que vem daí é coisa muito boa mesmo. Há grandes figuras aí, houve, e continuo a ser fã dessa música. Muito. Se bem que também gosto de ouvir música clássica, algumas óperas muito boas, enfim, de quase todas de autores italianos, porque de facto foram maestros no bom sentido, foram grandes mestres das óperas. E claro, assisti a algumas muito bonitas também, tanto no Egito, na própria Tunísia, nos anfiteatros romanos, nos coliseus, são coisas do outro mundo. O envolvimento, aquele cenário majestoso, aquilo é uma coisa. E já agora, já que estamos falando de cenários, que melhor cenário que o Coliseu Romano de Mérida, quando foi a entrega da Medalha de Ouro a Barrancos, em Foi 2009. lá. Fui recebê-la das mãos do Presidente. Tive essa honra de recebê-la em nome do povo barranquenho, das mãos do Presidente da Junta, atual Presidente outra vez, o Guilherme Fernandes Vara, muito meu amigo. Portanto, aquilo foi um momento único, 3.000 pessoas aplaudindo de pé a entrega da medalha de ouro a Barrancos por aquilo que tínhamos feito em termos de solidariedade com os extremenhos, com os espanhóis que tinham vindo refugiados para Barrancos. Aí está, o sentido solidário da nossa gente. E a ser reconhecido. E a ser reconhecido. A ser reconhecido, que é um valeu a pena, essa medalha está na Câmara Municipal de Barrancos, é de todos os barranqueiros, é bom ter isto em conta. E para mim foi uma honra suprema, de facto, ter estado ali a representar os meus amigos, os meus irmãos barranquenhos. Isto não há melhor honra, não há maior honra que um Presidente da Câmara, naquela altura, ter sido o receptor, digamos, de tão grande honra. Para mim foi uma noite inolvidável. Foi um momento alto foi. De toda... Foi. E ter ali ao meu lado tantos barranquenhos também. Nessa altura, o tio Marujo, a tia Chica Maruja, a tia Remédios, toda aquela gente, a Dulce Simões, a escritora. É professora e historiadora na minha faculdade. Uma grande pessoa, uma grande investigadora, muito minha amiga também. No Instituto de História Contemporânea. É verdade. E com um amor tremendo por Barrancos. Tudo o que tem feito, de facto, tem sido para dignificar o nosso nome. Eu conhecia em 2008, quando ela veio cá, ela fez um pequeno DVD e na altura a minha mãe era presidente da Comissão de Festas e então ela conviveu muito com a minha mãe e comigo e voltei a reencontrá-la quando entrei na faculdade. Ela passou por mim e eu conheço aquela senhora. É verdade. 10 anos depois. E ela reconheceu-me. Incrível. E depois até a apresentação do livro dela, que eu não me recordo o nome. Não interessa. Barrancos na encruzilhada da Guerra Civil de Espanha. Não. Era outro. Tinha a ver com a... Da fronteira. Sim. Também tinha a ver com a Galiza. Foi uma nova obra dela. Sim. Sim. Foi lá na faculdade, até foi o grupo do Núcleo de Amigos do Concelho de Barrancos tocar. Foi. E ela é muito simpática e é daquelas pessoas fofinhas assim. Sabe muito. Tem sido uma investigadora incansável. Ela tem devorado os nossos arquivos municipais, tudo. Há vídeos dela no YouTube de ir à casa de pessoas idosas e perguntar músicas da juventude deles. Sim. Fazer ela é incrível. E agora está E isso é muito importante. Isso é muito importante. Uma espécie de um espólio cultural do que é Barrancos.
É este tipo de gente que nos interessa, de facto. E há que apoiar sempre. Há que apoiar porque estão a lutar por coisas que são nossas, no fundo, para divulgá-las. E é bom que um povo tem que divulgar as suas culturas. Tudo aquilo que tem de bom tem que divulgar, naturalmente. E é interessante porque ela não é de cá, mas tem um interesse e uma paixão pela nossa cultura gigantes. E há muita gente que nós nem sequer fazemos ideia, como por exemplo o Grégoire Fabre, foi o cineasta francês Sim. que fez o Passará. Ele nunca tinha vindo a Barrancos e era um apaixonado pelo que via de Barrancos. E apanhou numa câmara e num amigo técnico de som e vamos para Barrancos e vamos gravar isto. Lembro-me bem deles. E, Nós e demos partiram. todo o apoio na altura, ali na praça, em tudo que foi sítio. Eles ficaram aqui em casa. Sim. O meu Sim, pai eu encontrou-os lembro-me na disso. sociedade, ouviu falar francês assim num cantinho. Sim, sim, Estes não são daqui. Foi lá e ofereceu casa. E tanto que o Passará é o meu avô, eu e o meu pai a falar sobre. Eu, pronto, pouco sabia e pouco sei. O documentário está giro, de facto. Está incrível. Houve vários documentários aí que depois se perderam um bocadinho, porque houve um outro senhor cineasta polaco também, que esteve aqui em Barrancos. Houve muitos. Mas eu gostaria aqui de frisar uma coisa. A política cultural do município deve sempre virar-se para a edição de obras representativas em relação à nossa história, nossos usos, costumes, música, canto, etc, etc. Nós sempre nos preocupámos, enquanto eu estive no Executivo, em fazer pelo menos uma edição por ano. Regra geral acontecia. Fosse o que fosse, nós conseguimos fazer isso. E lembro-me ainda antes de sair da Câmara, quando terminei o meu mandato, em 2017, salvo erro, por via da lei de limitação dos mandatos, portanto já não podia fazer, a lei obrigava-me a sair, que fizemos o lançamento do livro sobre o Barranquenho no próprio museu, à noite, no Museu Municipal de Arqueologia. Até houve... Com a Vitória Navas, muito gira, aquela foi uma sessão extraordinária. Eu por acaso não estava cá, acho eu. Foi antes da feira, portanto já havia aquele ambiente festivo. Havia aquela ânsia a pairar no ar de... Foi uma coisa fantástica. E o facto de... Foi no dia dos meus anos, eu acho que foi no dia 25 de agosto. Exatamente. Eu lembro-me disso e eu não consegui ir. Com o auditório aquele ao ar livre do museu completamente cheio. E de facto a Vitória Navas é uma das nossas grandes amigas também. E muito amiga de tudo o que é de Barrancos, naturalmente. Tem tido um exaustivo trabalho de investigação também acerca da língua barranquenha. Nós classificamos também, em termos de Câmara e Assembleia Municipal, como património cultural e material do município. Portanto, o caminho está aí, pelo menos iniciámo-lo, agora tem que seguir naturalmente, é obrigatório seguir, no sentido de que possa ser considerada também como língua do país. Como terceira língua, uma vez que a segunda é o mirandês. É o mirandês. Nós teremos de ter a terceira, porque penso que temos todas as condições e depois tem que ser ensinado na nossa escola. É imperioso que se faça. Eu acho que preocupa-me um bocadinho. Não se pode perder aquilo que temos de bom. Eu acho que está-se a perder um bocadinho nas novas gerações. Lá está, por toda a globalização, porque vê-se vídeos no YouTube de malta a falar português, sai-se daqui para fora. Antigamente era mais difícil alguém sair de Barrancos, ficava-se por cá e vivia-se uma vida inteira cá e do campo ou do que se conseguisse. Sim, naturalmente os tempos são outros e agora de facto, como tu disse bem, as redes sociais, isto, aquilo e outro, vai intoxicando aos poucos. Pois é. E vai impondo uma cultura em detrimento de outra, a nossa. Vai pondo a língua portuguesa em detrimento da nossa, porque ainda se nota em muitos miúdos, antes de irem para a escola, falarem um barranquenho cerrado ainda, que é bom. Pelo menos isso, nos jogos entre eles, as brincadeiras e tudo, isso é uma satisfação, não é? Mas depois, depois chega ali e o ensino só do português dá isto. É que o barranquenho é uma... Eu vi... Se bem que sempre fica a intuação. É difícil sair. Em mim acho que não, mas eu já saí há alguns anos. Mas é verdade. Mas eu acho que isso é uma característica dos alentejanos no geral. É de saírem das suas terras e irem para meios grandes. E não perdem o sotaque. Os alentejanos... um alentejano carregadíssimo muito raramente perde. E o mesmo acontece com a região do Porto. É muito mais difícil... Sim.
Ainda bem que estamos a falar porque disto. somos muito bairristas. Pois é, eu tenho uma questão que eu sou um consumidor gigante, tanto de várias coisas, música, podcasts, humor, consumo muito humor. Então eu não é que procure, mas acaba por me vir cair no colo certas opiniões de variadíssimas pessoas. E há uma opinião que é quase abrangente a Portugal inteiro, que é há uma certa vergonha quase de pessoas que dão a cara a jornalistas, pivôs de telejornal, talvez até políticos, mas aí seria mais a falar de Lisboa, não tanto do Porto, que têm quase uma vergonha de mostrar o seu sotaque. Nós não vemos um pivô a falar alentejano, a falar nortenho. Está normalizado. Mas acha que é para chegar mais longe, porque no final de contas toda a gente se percebe. Um alentejano a falar, não estou a dizer falar mesmo carregado, mas aligeirar um bocadinho e não perder esse sotaque, toda a gente de norte a sul vai entender. Porquê que erradicam mesmo? Não, toda a gente vai perceber, não. Dani, Eu se um acho. barranquenho falar em barranquenho, os outros não percebem. Mas eu estava a falar de aligeirar um bocadinho bem. para o português. Também nota bem que o facto de um barranquenho tentar explicar-se é um erro. Pois Ainda fica pior, não é? Portanto, eu por acaso, pronto, devido a tudo o que fiz na vida e o tempo que estive fora, naturalmente, falarei um bocadinho melhor português, pronto. Mas não me coíbo de falar aquilo que eu sei. Ou seja, para mim, barranquenho acima de tudo. Naturalmente que perdi muito daquela intuação que antes tinha, mas tenho muito orgulho quando quiser voltar sempre a falar na minha língua. eu não gosto nada que me peçam para falar barranquenho fora de Barrancos. Não, porque isso é o muito. mesmo que quando apresentas um animal raro. Não queremos isso, não queremos ser um animalito, nada disso. Não. Não. Nós falamos o que falamos, ponto. Eu tive Agora, um professor... a pedido só para o inglês ver, não. Isso, Pois, exato. nem pensar nisso. Eu tive um professor que pediu-me numa apresentação para começar a falar em barrancanho. E eu complicado. geralmente não gosto. Mas eu fiz-lhe a vontade porque era para dar uma certa continuidade ao que ele queria falar, da multiculturalidade e tudo mais. Porque ele não fazia a mínima ideia que eu era de Barrancos. E quando soube, foi logo um questionário gigante e uma partilha de informações e de opiniões e eu... É aquele momento típico em que se quebra o gelo e aconteceu isso. E fiz, mas foi só por causa disso. Mas geralmente quando pedem, eu não gosto muito, mas eu aprendi uma coisa com o meu primo Bruno, que é quando me pedem para falar barrancanho, eu digo a seguinte frase, que é: traz Antônio, me fui a recapa e preguei um porraço e me fui um xixote. Tá bom. E ficam... Desarmas completamente. Mas isso é mandarim ou quê? É Agora tenta adivinhar o que é. Olha, não tivesses perguntado. E, e depois nunca mais pedem. Não, isso não. Isso... A mim tem que sair naturalmente, falar com amigos. E são conversas entre nós, essencialmente. Exato. Os outros não têm nada que andar agora a saber porquê. Não, nem pensar nisso. Faz muita confusão à minha família eu falar com a minha mãe em barrancanho. Pois. E depois virar-me para o lado e começar a falar normal. Pá, mas com a minha mãe não consigo, tem que ser Nós temos barranquenho. essa vantagem tão grande, ser trilingues. Pois é. E os outros têm inveja, não é? Essencialmente isso. É verdade. Isto é uma grande chance nossa, de barranquenhos. É. Mais uma característica... Tantas. Única. Nunca mais saímos daqui. É verdade. António, acho que vamos ficar por aqui. Já levamos um bom tempo e foi uma conversa maravilhosa. Tive todo o gosto. Eu ia dizer uma coisa no início e depois acabou por passar, mas vou deixá-la agora aqui, que é... eu tenho um imenso respeito por si e admiração
eu tenho sempre um grande sentimento por grandes amigos do meu pai. E sei que o António era um dos grandes. E então tenho sempre um cuidado extremo e tento quase não desiludir a imagem do meu pai aos meus amigos, peço desculpa, aos amigos do meu pai. E o António é com certeza um dos grandes e admiro muito e respeito muito e muito obrigado por ter aceito o Não, convite e por eu é ter que te vindo. agradeço, Dani, porque revejo em ti aquilo que era o teu pai, naturalmente. Ainda bem, obrigado. Sim, sim, é verdade. E o Zeca era um grande amigo e para mim era como um irmão. Muitas vezes incompreendido, atenção. O Zeca não era muito bem compreendido por vezes. Eu sei. O Zeca era uma pessoa excepcional, muito boa, reto, uma pessoa frontal, que dizia o que tinha que dizer na altura certa. Como tal, por isso, muitas vezes não o compreenderam. Mas guardo dele uma recordação muito boa, porque me brindou com a sua amizade, andou comigo em diversos sítios, em diversos momentos da nossa vida, por aí fora, por esse país, naturalmente, e aqui por Barrancos. E, de facto, ele fazia uma coisa extraordinária. Era aquelas paelhas de morte. Fantásticas. Nem sabes o quanto gozávamos nós naqueles dias. Com o bom vinho de alentejano e aquelas Eu ainda paelhas. provei algumas. Bom, aquilo então fazia-nos delirar. Eu penso que eram os momentos bem passados e que falta que fazem agora durante esta pandemia. Pois é. Naturalmente, esses bons momentos. Mas olha, guardo dele uma grata recordação. E tenho todo o gosto em ser teu amigo também. Obrigado. Agradeço-te muito por este bocado.